Olá, vamos dar continuidade às nossas aulas de JavaScript. Então já tem uma telazinha aqui do console já posicionada e a gente vai ver alguns comandos, né? Depois de ver a sintaxe básica do JavaScript, a gente vai ver alguns comandos que estão relacionados de alguma forma com o navegador, né? Então o primeiro comando que a gente vai testar é o comando prompt. Então esse comando ele vai gerar uma janelinha, né? Existem vários comandos além do comando prompt, mas o que eu queria mostrar inicialmente era o comando alert, né? Então eu vou digitar esse comandozinho, ó, alert, a parênteses, coloco uma string aqui dentro dele e vou apertar o enter, né? Então com isso ele vai mostrar essa janelinha aqui, ó, com o texto olá mundo. Basta eu clicar OK, ó. Então essa mensagem ela está atrelada a esse navegador, certo? Então toda vez que você usar esse comando e apertar o enter, ele vai mostrar uma janelinha, certo? Isso é bem simples esse comando. Só que a partir de agora a gente vai trabalhar com as duas coisas juntas, né? A primeira coisa é a linguagem HTML, a segunda é o JavaScript. E a gente vai ver como é que faz a ligação, né, de forma mais profissional, como é que você liga o JavaScript dentro de uma página HTML. Então, para fazer isso, né, eu vou abrir aqui o VS Code. E vou criar uma pastazinha só para a gente treinar esse projeto, né? Então eu vou criar uma pastazinha chamada pweb2js e aí a gente vai criar nossa página HTML com o JavaScript integrado. Então vou criar aqui um novo arquivo, vou chamar ele de index.html, né? Vou usar o atalhozinho de exclamação do VS Code para criar o esqueleto básico do HTML. Depois eu vou mudar a linguagem para português do Brasil, para que o navegador não fique sugerindo a tradução da tua página, né? Se eu não me engano, eu tenho o Live Server instalado aqui nessa máquina. Deixa eu ver aqui se eu tenho instalado. Tenho, beleza. Então ainda não tem nada na nossa página. Eu vou botar aqui no cantinho para ficar mais fácil da gente enxergar, né? Ver o desenvolvimento acontecendo à medida que eu vou mexendo com JavaScript. Então só criar um H1 aqui, ó, só para vocês terem ideia, né, do que eu estou fazendo. Beleza. Então para a gente fazer a ligação com JavaScript, né, o ideal é que você coloque o JavaScript dentro de um arquivo separado. Então como é que a gente vai fazer esse arquivo separado? Então é uma boa prática você criar 3 tipos de pasta toda vez que a gente for criar um arquivo HTML. Uma pasta para colocar todo o CSS, outra pasta para você colocar todo o script a marcação, todo o script JavaScript, né? Então vai chamar essa pasta de JS, e uma pasta para você colocar as imagens, né? Aqui eu sempre sigo o padrão de colocar o nome das coisas em inglês. Então a partir daí, né, a gente pode fazer alguns testes com o nosso JavaScript. Como é que a gente vai fazer, né? Então, quando você está desenvolvendo para a web, a gente tinha aprendido que para fazer a ligação
com o CSS, eu uso esse atalhozinho aqui, né? E aí ele automaticamente cria esse estilo.css para poder você fazer a linkagem. No CSS, no VS Code também tem um atalho para script, né? Então você vai usar esse comandozinho, essa abreviação do Emmet, script 2.src, apertar o Enter, que ele já vai criar uma espécie de ligação, né, para o teu JavaScript. Então aqui dentro de src você vai criar o atalho para o seu JavaScript. E esse teu código JavaScript tem que estar dentro da pasta JS. Ó. Então a gente vai chamar ele de script.js. Tá? E para criar esse arquivo, você só vai segurar o Ctrl do teclado e clicar com o botão esquerdo em cima. E ele vai perguntar se você quer criar esse arquivo, porque ele não encontrou. Basta você clicar aqui, ó, Create File, né, criar arquivo, e ele vai criar na posição correta esse script. Show de bola. Então a partir de agora a gente não vai usar mais o console, a gente vai partir para desenvolver os scripts dentro do VS Code, certo? É aqui que as coisas acontecem. Então a gente viu o comando alert e vamos colocar ele aqui, ó. Olá mundo. Ó. À medida que eu vou digitando, ó, ele já foi carregando o próprio script do live server, né? O live server tem essas coisas, certo? Apertar aqui, ok. Se eu der um refresh aqui, ó, no meu navegador, aí ele aparece, ó, olá mundo, certo? Então esse é o nosso primeiro código feito em JavaScript com o script integrado ao HTML, certo? Então aqui, né, esse comandozinho é o mais básico que a gente aprende. Só que tem alguns comandos mais interessantes, né? Então, o outro comando que a gente vai aprender, né, é o comando prompt. Então, eu vou só desligar aqui o servidor para ele não ficar todo tempo dando refresh, certo? Matei aqui o meu servidor. Pronto. Então, para eu poder codificar sem interrupção dele. Então vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai criar um programinha bem simples, bem bestinha, onde a gente vai criar um script e esse script ele vai exibir uma janelinha na tela e perguntar e pedir para você digitar um número. Basicamente isso, ó. Então vamos usar esse comandozinho chamado prompt. E aí vamos escrever dentro da aspa simples o texto, digite um número. Pronto, só isso. Vamos salvar, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou ligar aqui de novo o servidor. Tá ligando o servidor. E assim que ele mostra, né, a primeira coisa que ele, assim que ele carrega o HTML, ó, ele vai exibir essa janelinha pedindo para a gente digitar o número, né? Então o que está acontecendo? Quando essa marcação HTML ela é carregada dentro do navegador, ela lê que existe um script associado a esse HTML. Então ele entra dentro desse script assim que essa página vai ser lida, né? Então logo de cara, quando passa nessa linha 7, ela carrega esse script. Então dentro da primeira linha desse script tinha o comando prompt com o texto digite um número. Então assim que ele faz isso, ele vai exibir isso aqui na tela, ó, de cara, tá? Deixa eu só colocar um texto aqui, olá, e aí vou dar um refresh. Note que
esse script aqui ele foi executado antes mesmo de ser exibido na tela a palavra olá. Ó. Eu vou apertar aqui OK, ó, e só depois que aparece olá. Então a ordem que ele está sendo carregado é essa daqui, ó. Então colocou o script aqui, apareceu olá, e aí depois que você apertar o botãozinho OK, né, é que a página ela vai ser renderizada, certo? Olha só que interessante. Vou carregar de novo, dá um refresh. Esse comando defer ele faz o seguinte: ele diz para o navegador que esse script só precisa ser carregado depois que a página tiver sido exibida. Então agora aparece o olá e só depois que vai ser exibida a janelinha pedindo para você digitar um número. Então é como se eu colocasse esse marcação, essa codificação lá embaixo, né, depois do olá. Porque a gente, quando o navegador vai colocar isso para funcionar, para renderizar na tela, ele vai seguir na ordem, né? Vai lendo linha por linha. Chegou aqui, ele viu esse comando def e ele entende que o carregamento desse script vai ser a última coisa que vai ser feita, tá? Então o ideal é que você sempre utilize essa palavra deferzinho para primeiro renderizar a página e depois exibir alguma mensagem, certo? Ok. Então, para não ficar a aula muito grande, eu vou fechar aqui e já já a gente volta.